a palavra. Paulo Loyola, é o grande momento agora com a tarifaço de 50% do Brasil inteiro virar e falar: estamos com você, papai Lula, vamos juntos contra os Yankees. Esse é o momento que a esquerda esperava? Paulo Loyola. Capês, piadas à parte e ironias em questão, de fato, esse é um ponto que está unindo. A gente viu lideranças do agro se posicionarem contra isso, vimos que tem lideranças procurando o Bolsonaro, ainda que haja um grande esforço da direita da mesa em passar um pano para a responsabilidade do Bolsonaro. Aliás, gostaria de ouvir dos companheiros, inclusive, a razão pela qual Eduardo Bolsonaro me faz um vídeo pedindo, agradecendo as tarifas norte-americanas, incentivando empresários a sair do Brasil. Eu sigo querendo entender que tipo de patriotismo louco é esse que não entra na minha cabeça. Sim, tá? Sigo aguardando uma resposta nesse sentido dos colegas da mesa. Peraí. O Eduardo não me atendeu. Vai, segue aí. Certo. Mas se os colegas da mesa puderem te atender depois e explicarem como é que um patriota comemora uma taxação contra o país, eu gostaria de ouvi-los. Agora, porque, de fato, se todo mundo vai agradecer papai Lula, Capês, eu não sei. Eu sei que o Lula fez uma fala dura, soberana, de resposta contra Trump, e o Eduardo Bolsonaro botou o chapeuzinho do Mickey e falou: viva os Estados Unidos. Sim, Agora, os efeitos econômicos, e aí vamos entender, de fato, Estados Unidos são o segundo maior destino de exportação do Brasil, porém é 2% do PIB. Né? Vamos entender também o quanto isso significa dentro de uma economia brasileira que, de fato, exporta pouco até dentro do potencial do quanto poderia exportar se tivesse um parque industrial mais maduro, entre outras questões. Então, assim, o exportador brasileiro, que já não são muitos comparado ao potencial que o país poderia ter, e principalmente os estados mais afetados, e a gente viu a imprensa paulistana toda cobrando Tarcísio, porque Tarcísio colocou o bonezinho do Make America Great Again, e os empresários paulistanos vão deixar de exportar para os Estados Unidos, e isso afeta a relação dele com a base. Então, se isso beneficia a esquerda, Capês, que foi a sua pergunta, sim, eu acho que beneficia. Acho que, inclusive, abre um campo de possibilidade de diálogo do governismo com o empresariado, talvez na maior oportunidade de abertura de diálogo que existiu até então. Sendo que esse governismo vem fazendo vários gestos. Posso falar, por exemplo, do Plano Safra. O Plano Safra de Lula foi muito maior do que os planos Safra do Bolsonaro, que é um gesto ao agro brasileiro também. Agora, vamos lembrar que, enquanto estratégia de Trump tem um apelido hoje chamado de taco, que é Trump always chickens out. Ou seja, o Trump sempre amarela, o Trump sempre dá para trás, o Trump sempre arrega, em bom carioquês, quando ele precisa manter e bancar essas opções que ele tem feito. E foi assim com todos os países até agora. Outra lembrança boa e importante, Capês, é que todas as intervenções internacionais feitas por Trump até aqui geraram vitória dos seus opositores. Vimos isso no Canadá, vimos isso na Austrália. Inclusive, no Canadá, o Trump conseguiu a façanha de pegar o Partido Liberal, que estava na maior crise dos últimos 20 anos e 40 pontos atrás nas pesquisas, chegar à vitória escondendo o Trudeau com o presidente do Banco Central canadense, assim, uma das pessoas mais chatas politicamente que você pode imaginar. Única e simplesmente pelo efeito de inimigo comum. Então, sim, o efeito ele é muito positivo, de maneira geral, em termos narrativos, e o que a gente tem visto também apoiado por dados e por pesquisas, e aqui tenho como referência meu mestre Renato Dorgan, que é uma referência para mim nesse campo, o que a gente viu, tanto nas redes, quanto em pesquisa quant, quanto em pesquisa quali, é um apoio massivo à proteção da soberania brasileira, e esse ponto está sendo capitalizado hoje por Lula e não poderia estar sendo capitalizado pelo Bolsonaro, uma vez que o filho está com a orelha do Mickey comemorando a vitória do Trump. Muito bem. Que foi, deixa o Dorgan falar primeiro. O Dorgan foi, inclusive, citado pessoalmente aqui. Eu que Dorgan, mas eu estou vendo aqui, diz que é o Trump que arrega, mas o Lula que está querendo negociar as tarifas. É uma visão pragmática, porque tem uma coisa, 2% do PIB
São mais ou menos 45 bilhões de dólares. Vezes 6, isso aí dá mais de 300 bilhões de dólares. Não é pouco dinheiro. Ao passo que o Brasil tem uma relação com os Estados Unidos têm um pequeno superávit de 300 milhões. Isso é 1% do PIB americano. Então, eu quero ouvir você no seguinte ponto. A par dessa questão ufanista, nacionalista, que pode surtir algum efeito, quais podem ser os efeitos políticos a médio e longo prazo se persistir? Nos Estados Unidos vai ter efeitos também, mas aqui os efeitos serão maiores, vão ser mais bem sentidos, não é? Quais serão os efeitos políticos de um problema econômico que pode se acirrar? Porque vai encarecer produtos, vai aumentar a inflação, vai cair a bolsa, vai gerar uma reação do mercado financeiro com a elevação dos juros, vai ter uma recessão. Como se lida com essa situação? Lula está sendo, nesse momento e agora, corretamente pragmático ao tentar uma negociação e tentar botar um pouco de água na fervura? Eu acho que está sendo corretíssimo, só que assim, que pode ser também um teatro, né? Não um teatro de não negociar, vou lá negociar, que a gente sabe que o pano de fundo aqui, que a gente começou o programa até falando nisso, é a questão dos BRICS. Eu não acho que ele vai negociar isso. Ele não vai abrir mão dessas relações multilaterais. O que vai acontecer é possivelmente ele jogar mais na defesa e deixar tudo subentendido nessa conversa. Aí a nossa diplomacia brasileira é muito competente historicamente de fazer esses movimentos. Mas ele está correto, ali a conversa tem que ser, vamos parar com isso dos 50%, qual o motivo disso? Essa questão do Bolsonaro, ele vai começar possivelmente a conversa assim, é uma questão da justiça brasileira, não depende de mim, entendeu? Então depende da justiça, mas daí o Trump deve falar ali, a diplomacia americana, olha, tudo bem, esquece esse negócio de Bolsonaro, vamos falar dos BRICS aqui. Você está exagerando um pouco, não sei o quê. Não, tudo bem, estou exagerando, mas o multilateralismo eu não vou abrir mão, porque a China é o meu maior parceiro, não sei o quê. Eu acho que a conversa vai ser nesses termos e talvez se construa essa saída e daí... O problema é que como que vai se sair de tudo isso? Agora, Dorgan, a palavra está com você. A gente só espera que ele não faça como o Zelensky, que vá fazer uma negociação no Salão Oval da Casa Branca com toda a imprensa. Isso tem que ser ali. Irmão, tô vestindo a camisa, vou subir, vou falar mas vou baixar o tom da moeda única, claro. Tá legal? Falar só de multilateralismo. Mas eu acho que se ele for esperto, ele não vai fazer. Isso vai ser a diplomacia brasileira com a... Que vai chegar, né? Não é E daí, ele. porque os dois, eles são muito personalistas, né? Então, eu acho que não rola isso. Agora, claro, você está falando, se perdurar, se tudo isso der errado, e se perdurar é um problema para a economia nacional real. A gente fala ali, a China é o principal parceiro, os Estados Unidos é o segundo, mas São Paulo, o principal parceiro de exportação dos Estados Unidos. A China, assim, São Paulo, Santa Catarina e mais algum estado, os Estados Unidos. Minas. Minas, né? Assim, abala principalmente a economia paulista de uma maneira incisiva ali. Claro que da recessão vai ter uma vantagem. Dos principais produtos dessa relação comercial Brasil-Estados Unidos é a carne bovina, que se continuar isso e a gente parar e for taxado nesse nível, a carne bovina vai voltar aqui para o mercado nacional e talvez ela caia o preço, né? Principalmente dos alimentos. A carne, principalmente, deve cair se perdurar. Isso já tem estudos, hoje eu li isso no Valor Econômico falando... Café e suco de laranja. Carne, café e suco de laranja, que é a grande base aí dessas relações. Claro que tem aço no meio, tem uma série de coisas ali, mas carne, café e suco de laranja. Claro, carne e café que é o emblema... Mais fácil de ser consumido, né? O emblema principal aí dos problemas do custo de vida alto que o Lula vem sofrendo e a queda ali que ele tem na aprovação na classe C2D principalmente. Então, assim, se perdurar, sem dúvida nenhuma, tem recessão, tem problemas ali com a questão do agro, principalmente, a gente vai ter tensionamento. E eu acho que daí, claro, o Lula, de uma maneira... O governo federal, de uma maneira geral, é o que sofre mais com o impacto dos problemas econômicos. Mas São Paulo vai sofrer. E eu acho que a família Bolsonaro, do ponto de vista político, se isso se perdurar, ela ali vai ficar sem espaço até para discutir aquela questão ali de estar colocando toda hora na mesa alguém da família como candidato ou querer sentar ali na definição Mas você acha que de qual candidato presidencial. Isso pode criar um problema. Mas vou aproveitar aqui a sua expertise. Eleitoral para eles. Um grande mestre, um grande especialista que nos honra muito aqui na mesa, né?
porque você traz sempre dados, assim como o Loyola também, muito preparado. Mas, ô Dorgão, eu queria perguntar para você, isso deve afetar os candidatos de direita, gestores, como, por exemplo, Tarcísio de Freitas? O eleitor não pode ter uma visão dizendo: nós precisamos começar a ter líderes menos populistas e personalistas, e é importante que surjam gestores que saibam tratar a economia, lidar com ela, a fim de que no final tem toda essa cena política, mas sobra no bolso do contribuinte e principalmente do consumidor mais pobre. Porque ainda que haja mais oferta de carne, suco de laranja, conhecendo como funciona o mercado, vai aumentar a procura e o preço também tende a subir. Inclusive que pode aí entrar a China e daí a gente converter mais ainda vendas para a China, sem dúvida nenhuma, você está correto. Eu acho que sim, eu acho que a direita, ela não, os candidatos centro-direita, esses governadores, gestores, eles não ficam tão atingidos com essa crise. Claro que eles se expuseram muito naquele negócio do MAGA, que o Loyola falou, o negócio do bonezinho, tudo isso, a imagem fica ali, mas isso não tem uma transferência de votos tão grande, uma perda de votos por causa desses movimentos, por causa dessas... A questão da economia sempre ali é o que rege, e ali, ou coisas desastrosas. A família Bolsonaro vem ali, infelizmente, com desastres ali sucessivos e a gente vê em qualitativas isso aparecendo, né? Então, assim, eu acho que os gestores, eles não sofrem tanto e eu acho que sim, é uma eleição muito mais centralizada. A gente já vem percebendo antes de toda essa crise que a bola da vez da discussão são gestores, são governadores ou são políticos ali que estão mais preocupados com essa discussão de desenvolvimento econômico, da economia em si e da ação mesmo pública, né? Não só essas coisinhas aí que você falou, né? Muito bem. Esses detalhes.